Muito bom dia, senhoras. Interesse e compromisso num projeto que já iniciamos, que queremos que seja uma grande referência na cooperação Sul-Sul, complementaridade das economias. Estou a falar de um projeto no setor agrícola, aproveitando aquilo que a Guiné tem e Cabo Verde não tem. Terrenos férteis, chuva e água. Nós estamos a desenvolver algo muito interessante com a participação do BAD relativamente à produção de cereais e fazer com que, a partir dessa produção, possamos ter a economia dos dois países a funcionarem. Por isso nós estamos expectantes em concretizar esse grande projeto. E também dizer-lhe que, relativamente à cooperação nas diversas áreas, nós iremos seguramente fazer com que possa acontecer e ser mais fortificado possível. Gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro de Estado para a Cooperação Económica de Angola, Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais de Portugal, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Presidente da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, Presidente das Câmaras Municipais aqui presentes, Senhora Coordenadora do Sistema das Nações Unidas, a Senhora Diretora do Banco Mundial para Cabo Verde, Vice-Presidente do BAD que participou através de videoconferência, Senhora Embaixadora da União Europeia, embaixadores de Cabo Verde nos diversos países, embaixadores dos diversos países em Cabo Verde, aqui presentes, representantes das organizações internacionais, das instituições financeiras internacionais, representantes das organizações empresariais, empresários, investidores, altos representantes da administração do Estado, todo o protocolo observado. Eu gostaria de agradecer a vossa participação nesta conferência. E de uma forma particular agradecer as mensagens que foram aqui transmitidas pelos intervenientes nesta sessão de abertura, mensagens de encorajamento, engajamento e alinhamento. E começamos muito bem, porque estas mensagens são contagiantes e esperamos que tenham um contágio positivo para que esta conferência seja um êxito, um sucesso. Como sabem, Cabo Verde tem sido afetado por graves crises. O mundo tem vivido momentos muito conturbados. Gerimos contingências, emergências, mitigamos e protegemos, mas não perdemos de vista o desenvolvimento sustentável como ambição e propósito. Gostaria, neste ponto, de agradecer os parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde, as organizações multilaterais, as instituições financeiras internacionais, que prontamente responderam desde o período das secas severas que atingiram Cabo Verde de uma forma muito particular de 2016 a 2020. Refiro-me particularmente a uma ação muito pronta e rápida da União Europeia, com uma participação significativa para o Programa de Mitigação da Seca e dos Maus Anos Agrícolas, mas refiro-me também a todas as intervenções de diversos parceiros relativamente à pandemia, a resposta que nós tínhamos que ter relativamente à disponibilização das vacinas, todo o programa que foi acelerado para a proteção de empresas, proteção de rendimentos, proteção de pessoas, e agora com esta situação da crise inflacionista, continuamos a contar com o apoio dos nossos parceiros e dos nossos parceiros de referência. Por isso, muito obrigado a todos. O PEDS 1, que teve um período de vigência de 2017 a 2021,
foi executado nesse contexto muito difícil. 3 anos consecutivos de secas severas, as piores secas dos últimos 40 anos, não são secas quaisquer. 2 anos de crise sanitária, económica e social provocada pela pandemia da Covid-19, cujos efeitos ainda perduram. Nesse contexto difícil, em que executamos o PEDS 1, de 2016 a 2019, a economia cresceu a uma média anual de 4,7%, com estabilidade orçamental, baixa inflação, redução de desemprego e da pobreza e evolução positiva no Índice de Desenvolvimento Humano. Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela crise sanitária, económica e social provocados pela pandemia da Covid-19. Registramos uma profunda contração económica. Agora, com os dados definitivos das contas nacionais, 19,3%. Em 2020, isto só por si retrata o impacto e o nível da contração económica e dos impactos da crise pandémica em Cabo Verde. Concebemos e executamos medidas atempadas e assertivas que permitiram o controle da situação sanitária, com bons níveis de vacinação, a proteção do emprego, das empresas e do rendimento de milhares de famílias cabo-verdianas. Realizamos 3 eleições em plena pandemia: autárquicas de 2020, legislativas e presidenciais em 2021. A democracia não vacilou, não foi colocada em fase de contingência, não vacilou e continua forte. Cabo Verde foi colocado à prova, lutou, resistiu e hoje estamos a controlar a pandemia e a relançar a economia. Implementamos um forte programa de recuperação económica. A economia cresceu 7% em 2021. Portanto, de uma contração de 19,3% em 2020, a economia cresceu 7% em 2021. Em 2022, quando pensávamos que já estávamos na rota da recuperação e de um crescimento que podia ser ainda mais acelerado, o mundo depara-se com uma nova crise. A crise provocada pela guerra na Ucrânia. A crise inflacionista, derivada desse facto, fez multiplicar por 4 a inflação em Cabo Verde, atingindo energia e produtos alimentares de primeira necessidade, num país que é dependente em 80% de importação desses produtos. Voltamos a conceber medidas e alocar recursos financeiros e fiscais. Mais do que isso, alocar tempo, energia, foco, atenção, alteração de prioridades de governação para desenharmos e implementarmos medidas para fazer face aos efeitos daninhos que a inflação provoca. As crises não fizeram desaparecer as vantagens comparativas de Cabo Verde, como um país com baixos riscos políticos e sociais e baixa corrupção. Uma democracia liberal constitucional, com bom posicionamento nos rankings internacionais, um país aberto ao mundo com uma economia aberta. As crises não abalaram a confiança em Cabo Verde. Confiança, em primeiro lugar, dos cidadãos nacionais e confiança da nossa diáspora. Confiança dos empresários e investidores e dos parceiros de desenvolvimento. Apesar das crises, o interesse, a confiança e a procura externa por Cabo Verde para a realização de investimentos e as condições criadas para o empresariado nacional fizeram aumentar a carteira de investimentos privados. As remessas dos imigrantes atingiram 375 milhões de dólares,
representando 18,2% do PIB em 2022. Estamos a falar de imigrantes que vivem em países também sob efeitos de crise, que contribuíram e têm estado a contribuir positivamente para a recuperação e desenvolvimento do país. A procura turística bateu um recorde em 2022, registrando 853 mil turistas, número superior a de 2019, antes do período da pandemia. Há uma nova atitude dos jovens hoje em Cabo Verde face ao empreendedorismo. A formação profissional, os estágios profissionais, assistência técnica e financeira, os kits de empreendedorismo, os programas específicos de desenvolvimento de competências na economia digital e as condições de financiamento criaram essa nova atitude nos jovens e os jovens têm estado a corresponder. Há uma mudança significativa dos nossos jovens que ainda continuam a bater às portas do Estado e das câmaras municipais solicitando emprego, mas em número muito inferior àquilo que existia antes. Hoje procuram soluções de resolução dos seus problemas via realização dos seus sonhos enquanto empreendedores. A resiliência secular desta nação, a confiança e as políticas de gestão das emergências, a proteção e a recuperação económica fizeram com que a economia em 2022 atingisse um crescimento de 17,7%, num contexto externo também mais favorável para o turismo. O emprego evoluiu positivamente e a taxa de incidência da pobreza diminuiu. Melhoramos a posição de Cabo Verde na paridade do género, ao subir 23 posições no ranking dos países com maior igualdade de género, segundo o relatório do Fórum Económico Mundial sobre a igualdade do género. E melhoramos essa posição em plena crise, em plena situação de crises. Foram e têm sido momentos excepcionais e difíceis, marcados por riscos e incertezas. É neste contexto interno e externo que o PEDS 2, que tem um horizonte 2022-2026, é concebido para consolidar a estratégia de desenvolvimento sustentável em curso e acelerar as transformações estruturais que tornem o país mais resiliente e menos vulnerável a choques externos. A orientação é para o futuro, movido pela ambição de atingir os ODS em 2030. São várias as dimensões para o desenvolvimento sustentável previstas no PEDS. Destaco, sintetizando, o desenvolvimento do capital humano, com educação de excelência, qualificação profissional, igualdade e equidade de género e erradicação da pobreza extrema. A segurança alimentar e a segurança sanitária. A coesão territorial e conectividades. A transição energética, a ação climática, o ambiente e a estratégia da água. A transformação digital. A diversificação da economia com o maior contributo da economia azul, da economia digital e da indústria de nicho. São transformações que exigem reformas, políticas e investimentos públicos, mas ao mesmo tempo criam oportunidades para o investimento privado e parcerias público-privados, que são, na realidade, os impulsionadores do crescimento económico. As transformações estruturais enquadradas na estratégia de desenvolvimento exigem tempo de médio e longo prazo e consistência de políticas e ações. Um dos pontos críticos que temos que ultrapassar é o desfazamento entre o tempo necessário para produzir os impactos e os recursos alocados. O círculo virtuoso que a aceleração da transição energética provoca sobre a economia de um país fortemente dependente de importação de combustíveis fósseis como Cabo Verde,
está dependente do efeito de escala e do tempo para ser impactante. Este é um exemplo que se ajusta também à estratégia da água para a agricultura, a estratégia da erradicação da pobreza, entre outras. Alerta-nos para a necessidade de os programas com impactos estruturais terem que ter recursos alocados de forma consistente e previsível ao longo do tempo. Sabemos que existem muitos projetos pilotos interessantes, mas levam 50 anos a produzir impactos por causa da sua dimensão, de incertezas quanto à continuidade. E nós temos que resolver isto muito antes de 50 anos. O impacto é também normalmente piloto e localizado, portanto diminuto. Nada contra projetos pilotos. A questão aqui em causa é o projeto piloto poder dar origem ao projeto estruturante, ter continuidade, ter previsibilidade, ter estabilidade e ter impacto, e ter dimensão para produzir efeitos. O PEDS é uma orientação e um compromisso geracional com o futuro. Um instrumento de alinhamento, mobilização do governo, dos municípios, das empresas, das organizações da sociedade civil e dos parceiros para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Sempre na perspectiva da ação. A coordenação e articulação das prioridades no que se refere às políticas de investimentos públicos, quer de fontes nacionais, quer externas, são pontos fundamentais, assim como o reforço da capacidade institucional. Estes são alguns dos propósitos que desejamos sejam assumidos nesta conferência com confiança e compromisso. Desejo uma boa jornada de trabalho. Muito obrigado e obrigado pela vossa participação desde já. Muito obrigado. Convidamos a retomar os vossos lugares na plateia, por favor.